Queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós continuamos a estudar o 27º capítulo da obra e estudaremos agora, dentro do capítulo 27, o item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Já iniciamos, na semana anterior, o estudo sobre esse mesmo tópico aqui do capítulo, né? Dividimos esse tópico em algumas partes. Vamos hoje estudar o subitem 20 deste tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem mais um subitem ainda, ele vai até o subitem 21. Hoje nos concentraremos sobre esse subitem 20 e na semana que vem estudamos o 21. O nosso item estudado hoje é composto por 3 parágrafos trazendo as explicações de Allan Kardec, que continuam a desenvolver o tema aqui desse tópico, né? A possibilidade, a maneira de se fazer orações pelas pessoas que já estão no plano espiritual. Bom, então, nesse momento nós iremos estudar nesse item um segundo argumento que é colocado por algumas pessoas que dizem que é desnecessário ou que é inútil fazer prece por aqueles que estão do lado de lá da vida. Então, que argumento é esse? O argumento que diz que as leis de Deus são imutáveis. Bom, se eu tenho leis de Deus imutáveis, não adianta eu orar. Se eles estiverem sofrendo do lado de lá, continuarão a sofrer. Se eles estiverem em estado de bem-aventurança, em estado de felicidade, continuarão assim. Então, de nada adianta orar, porque a lei de Deus é imutável. Então, como a gente vai ver, Allan Kardec vai desconstruir esse argumento durante o estudo de hoje. Bem, a ideia de continuidade aqui é muito simples, né? A gente já aprendeu as primeiras orientações sobre a prática da prece, o que ela é, seu meio de propagação. Vimos uma característica importante dela, que é a inteligibilidade. Estou resgatando um pouquinho o movimento do capítulo, né? Vimos a eficácia da prece, a sua influência do lado de cá da vida. Agora estamos estudando a sua influência do lado de lá, né? A gente orando aqui, as pessoas recebendo a prece do lado de lá. Bom, ideia de continuidade então. O primeiro argumento foi desconstruído. Qual era o primeiro argumento? As pessoas diziam, não adianta fazer prece para quem está do lado de lá da vida, porque ou elas estão salvas ou condenadas. Só existem esses dois destinos. No estudo anterior, nós desconstruímos esse argumento com Allan Kardec. Ele disse para a gente por que isso não é verdadeiro. Agora, a gente vai estudar o segundo argumento, né, a imutabilidade da lei. Então, essa é a ideia de continuidade, né? Estamos estudando o mesmo item e Kardec trabalhando ideias para que a gente perceba que é necessário e possível fazer prece pelas pessoas que estão desencarnadas, principalmente por espíritos sofredores. Então vamos lá, vamos entrando aqui pelo texto de hoje, subitem 20 do tópico que estamos estudando, né? A prece por aqueles que estão desencarnados e principalmente se estão desencarnados e em sofrimento. É isso que a gente está estudando. Vamos lá, vamos com Kardec. Outros se fundam numa razão mais especiosa. Essa palavra especiosa é uma palavra que pode ser usada para descrever uma coisa que parece verdadeira, mas não é. É uma ideia que parece uma ideia boa, mas que na verdade não é. Se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que num primeiro momento aquilo parece verdadeiro, mas aprofundando um pouco as ideias, descobrimos que não é. Isso é uma ideia ou uma razão, né? Como escreve Kardec aqui, uma razão especiosa, um argumento desse tipo, né? Um argumento que à primeira vista parece verdadeiro, mas que não é. Então, outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Então, uma vez que Deus disse alguma coisa, que ele colocou uma lei, aquilo não pode ser mudado. Essa é a razão que essas pessoas dão para que a gente não faça prece pelos desencarnados.
Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. De fato, parece um argumento muito interessante, né? E muito bom, porque imaginemos se Deus eh, cedesse aos pedidos de todos nós cada vez que nós pedimos alguma coisa. Então, sabemos que isso não acontece, né? Não adianta eu pedir para ganhar na Mega Sena que eu não vou ganhar na Mega Sena, né? Então, se todos pedissem isso, imaginemos o caos que seria, né? Então, o argumento, num primeiro momento, parece ser um bom argumento, e é ele que vai ser trabalhado aqui no texto de hoje. Deus não muda suas leis. Portanto, aquilo que acontece comigo foi ele que decidiu. Então, isso não vai mudar. O mesmo acontece com os outros. Não posso fazer nada em relação a espíritos que estejam em sofrimento do lado de lá da vida. Não adianta eu querer orar por eles. Termino o parágrafo aqui com a seguinte frase: O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Então, bom, a conclusão que eu tenho desse pensamento, né, que é colocado aqui. Eu só posso, a minha relação com Deus se limita a adorá-lo e aceitar aquilo que ele põe para a minha vida. Então, essa é a consequência do pensamento que a gente tem, da ideia que a gente tem quando a gente adota essa postura, né? Bom, não adianta eu orar, as leis de Deus estão postas, as decisões de Deus estão tomadas, não adianta nada eu orar. Então, esse primeiro parágrafo apresenta esse raciocínio de quem se fundamenta na imutabilidade das leis divinas para negar a utilidade da prece aos mortos. Então, está apresentado o argumento. A partir aqui do segundo parágrafo do estudo de hoje, né, que é o parágrafo 5 do nosso texto em geral, a gente começa a ver como que Kardec vai trabalhar essa ideia. Então vamos lá. Escreve o codificador. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Então vamos analisar um pouquinho aquilo que está sendo dito aqui por Kardec, né? Esse raciocínio contém um princípio que é o princípio da imutabilidade da lei divina. Esse princípio é verdadeiro. Existe a imutabilidade da lei divina. Mas a aplicação desse princípio aqui no que diz respeito à prece pelos mortos, a aplicação é falsa. É isso que Kardec está dizendo. Vamos retomar aqui para a gente encontrar isso no texto. Ó. A aplicação falsa do princípio da imutabilidade. Então, o princípio é válido, mas está sendo aplicado de forma falsa, de forma equivocada. Um outro motivo aqui: ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Então, quem apresenta esse princípio dessa forma não conhece a lei divina no que concerne a questão da penalidade futura. E a gente tem aqui, portanto, na questão da penalidade futura, aquilo que a gente chama de lei moral. Vamos parar um pouquinho aqui com a leitura do texto agora e vamos pensar um pouco naquilo que a gente está lendo. A imutabilidade da lei divina se funda na ideia de que, uma vez que Deus coloca suas leis, ele não as derroga mais, não volta atrás. Foi isso que a gente leu no parágrafo anterior. Bom, Kardec disse: existe a imutabilidade da lei divina. Agora a gente precisa conseguir correlacionar de modo lógico, né, de modo a concatenar essas ideias para que a gente identifique onde é que está a imutabilidade da lei e onde que há a licença para que entre a prece, para que entre a oração. Bom, então vamos lá, vamos pensar um pouco. Deus coloca suas leis e não as derroga mais. Isso existe, né? Muito bem. Mas é preciso lembrar que existem dois tipos de leis colocadas por Deus
para reger as nossas vidas. Existem as leis que regem o mundo corpóreo e as leis que regem o mundo moral. Essa distinção, inclusive, está posta por Allan Kardec, pelos espíritos superiores, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando vai se começar a tratar a respeito das leis morais. A gente vai encontrar lá essa divisão, né? O Espiritismo versa, trata, estuda, né, a respeito das leis morais, enquanto que as leis do mundo corpóreo são estudadas pelas ciências humanas em geral. Então a gente tem esses dois tipos de leis. Um exemplo das leis corpóreas, a lei da gravidade, rege o movimento dos corpos que estão colocados aí, né, que foram criados a, a se movimentar pelo espaço, pelo universo. Então a lei da gravidade é uma lei do mundo corpóreo. Leis morais, as leis da penalidade futura, por exemplo, como a gente acabou de ver aqui no texto, ou a lei de progresso. E agora, então, a gente precisa estudar é, essa questão da penalidade futura, porque a gente está estudando as leis morais. Estamos estudando leis que, que recaem sobre a questão do livre-arbítrio, do progresso, da penalidade futura. O homem pode mudar as suas escolhas, ele pode mudar as suas decisões. É isso que lhe garante o progresso. A gente está errando num dia, no outro dia a gente tem consciência do erro, se arrepende e quer fazer a reparação desse erro. Então, olha só, as leis que regem o mundo moral, né? O livre-arbítrio, primeira, para a gente citar algumas coisas, né? Primeira citação nossa. Segunda citação, lei de causa e efeito, é uma lei que rege o nosso mundo moral. A lei de causa e efeito diz: para uma escolha ruim, temos consequências ruins. Para escolhas boas, temos consequências boas. Me alimento demais, em demasia, com alimentos que fazem mal, né? Isso vai ter consequências para o meu corpo. Eu passo muito tempo pensando em coisas ruins, sendo pessimista, me entristecendo com aquilo que eu penso, isso vai trazer consequências emocionais para mim. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho pensamentos otimistas ou pensamentos de esperança, de fé, e isso me traz um bem-estar psicológico. Bom, então é lei de causa e efeito vigendo nas nossas vidas o tempo todo. Ok? Então, esse é o nosso universo moral muito estrito, muito rapidamente resumido. As leis que regem aí o nosso universo moral. Ora, pensemos um pouco. Um espírito está se empenhando em fazer coisas ruins. De repente ele para. Em algum momento ele para com isso. Ele se reforma, não deseja mais, não quer fazer, não faz mais aquelas coisas ruins que antes ele fazia. Em suma, né, em resumo, se reformou, mudou de postura, de atitudes, de mentalidade, reformou-se. Qual é a utilidade de continuidade do sofrimento dele, sendo que ele se reformou? Então, isso nos apresenta uma situação diferente para a nossa existência, né? Em nossa relação com Deus e com suas leis. Né? O sofrimento para alguém que se reformou é inútil, a pessoa já está fazendo o bem. Ela não precisa mais de nenhum tipo de aflição. Por isso que o sofrimento não pode ter duração pré-definida. Então, essa parte da lei moral realmente é imutável. Entendamos que o sofrimento só persiste enquanto o espírito é rebelde diante da observação das leis de Deus. Então, sendo que ele cumpre aquele ensinamento de Jesus que dizia, né, o amor cobre a multidão de pecados. Sendo que ele cumpre isso, se volta à lei de justiça, amor e caridade, né, desempenhando ali o amor para consigo mesmo, para com as criaturas, para com Deus, ele deixa de ter a aflição que antes ele tinha. Então, essa parte da lei de Deus realmente é imutável, isso não muda. O que muda é justamente a duração da aflição, daquilo que a gente chama de penalidade, de castigo, né, de sofrimento, que nada mais é do que a consequência das escolhas que o espírito fez no decorrer de sua vida.
O Espírito Emmanuel vai dizer que sempre que a justiça divina nos procura para o ajuste de contas e nos encontra nas obras do bem, nas obras da caridade, ela dá meia volta e retorna sobre seus próprios passos. Ou seja, né, ela nos encontra no trabalho do bem. A gente ainda tem débitos com Deus. Para que o castigo se a gente está se educando no bem? Olha que coisa maravilhosa que Emmanuel nos ensina a respeito da postura de Deus para conosco. Não é propriamente uma derrogação da lei, não é Deus voltando atrás em sua palavra, não é isso. Não é? É que dentro da observação das leis morais, Deus abriu espaço para o uso do livre-arbítrio. Então, quando a gente escolhe bem, a gente vive bem. Quando a gente escolhe mal, a gente vive mal. Quando a gente muda de postura, não há nenhum tipo de motivo para que a gente continue a viver mal. Então, por isso Kardec escreveu aqui, vamos voltar ao texto agora. Por isso Kardec escreveu que a gente tem um duplo problema, né? Aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, a lei continua imutável. Ainda continua tendo a lei de causa e efeito, continua tendo a lei do livre-arbítrio, continua tendo as penalidades, né? As aflições continuam existindo, só que a gente está aplicando errado o princípio. Essa parte da lei continua imutável. O que a gente não entende bem é a questão da penalidade futura. Ela só existe enquanto necessária para o progresso do espírito. Quando o espírito troca a aflição pela prática do bem, não existe mais penalidade. E isso é lei imutável de Deus. Bom, agora que a gente compreendeu essa colocação de Kardec, né, entendendo qual é o âmbito das leis morais sob os quais nós vivemos, fica mais fácil de entender por que não há punição eterna, por que não há sofrimento eterno. Porque Deus, sendo bom, justo, amoroso, soberanamente poderoso, onisciente, conhece a vida de cada um dos seus filhos, de cada espírito, e permite a esses espíritos a sua reforma. Então, o princípio que está mal colocado, né? Já começou, já está aqui tratado o argumento e mostrada onde está a falsidade desse argumento, né? Vamos terminar o parágrafo. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Né? Que a gente já tem maturidade suficiente para entender, através da nossa fé, os atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Esses que eu acabei de citar agora. Né? Deus é soberano poder, onipotente, portanto, único poder soberano, onipresente, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, onisciente, né? Soberanamente bom e justo. Bom, como que Deus pode ser soberanamente bom e justo se tem penas eternas e uma só oportunidade para o Espírito, né? O Espírito é criado, vem para a Terra, tem uma oportunidade só. Viveu bem, está nas graças de Deus. Viveu mal, penas eternas. E aí a gente não consegue concatenar isso com a bondade de Deus e justiça. Aí a gente aprende na doutrina espírita que não, o espírito reencarna. Tem diversas existências. Ele erra hoje, tem oportunidade de corrigir-se amanhã. Ele sofre hoje, tem oportunidade de viver melhor amanhã. Tem oportunidade de se reformar. Então, é por aqui, por essa maturidade espiritual, que a gente vai compreendendo, através da nossa fé, o que é Deus realmente. Então, notemos que esse parágrafo identifica os motivos de não ser esse raciocínio sobre a imutabilidade das leis um bom argumento para dizer que a gente não pode orar pelos desencarnados. Agora vamos para o nosso parágrafo final aqui do estudo de hoje,
parágrafo 6, né? Terceiro parágrafo do nosso estudo de hoje. E na semana que vem a gente estuda aqui esse subitem 21, ok? Então vamos lá, começa o sexto parágrafo aqui, o terceiro parágrafo de hoje. Sexto parágrafo, né, no texto corrido, terceiro parágrafo do nosso estudo de hoje. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. Está sendo dito aqui para a gente o seguinte: se nós tivéssemos penas eternas, se o espírito, pelos seus erros, estivesse condenado perpetuamente ao sofrimento, não se levaria, Deus não levaria em conta o remorso nem o arrependimento das pessoas que erram. Então, notemos aqui que o livre-arbítrio pode nos guiar pelos caminhos do arrependimento e do remorso. E isso é terreno de vida moral, é âmbito de vida moral. E Deus leva em conta tudo que rege o âmbito moral. Então a gente, né, vai progredir, a gente precisa progredir, Deus sabe disso, portanto não pode haver penas eternas. Então a gente pode orar tranquilamente para as pessoas que estão em sofrimento do outro lado da vida, porque elas não estão condenadas. O sofrimento delas não tem prazo certo para acabar. Muda de acordo com as circunstâncias que o próprio indivíduo causa a si mesmo. E também pela intercessão daqueles que oram por eles, como a gente está tentando raciocinar aqui. Continua o texto. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Claro, o espírito errou, foi condenado a uma pena eterna. E o desejo de melhoria, o desejo de progresso, como fica? Que foi Deus, inclusive, que deu para todas as suas criaturas, não é? Então, pensar dessa forma é o mesmo que inutilizar o desejo de progresso que todos nós temos. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Né? Então imaginemos, né, que para cada falta que a gente cometesse, Deus tivesse um tempo é, já pré-programado de aflição. Eu cometi o erro X, minha aflição dura 5 minutos. Eu cometi o erro Y, minha aflição dura 100 anos. Eu cometi o erro A, dura 30 anos, e assim por diante, né? Imaginemos que fosse assim. Quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos quando terminar esse tempo? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? Né? Que no planeta Terra a gente condena 20 anos de prisão, 30 anos, 2 meses e assim por diante. Às vezes a pessoa sai exatamente como entrou. Então, o que se está fazendo aqui é desvincular o tempo da aflição, o tempo da punição, com o tempo da reforma. É isso que está sendo feito aqui no Evangelho agora. O tempo da reforma não depende do tempo da punição. Senão a gente poderia ter penas pré-estipuladas, né? Segue o texto, olha aqui o destaque. No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. Bom, então o que está acontecendo aqui no texto, né? Se a gente tem uma pessoa que está condenada a um tempo X, vamos dizer 5 anos, ela se melhorou antes, ela se melhorou em 3, ela se reformou em 3, para que 5 anos de tempo? E Deus, como é onisciente, sabe que a pessoa se reformou. Né? Então, esse é o primeiro caso. Mantém na aflição, na dor, no castigo, um espírito que já se reformou, coisa completamente inútil. Né? No segundo caso, se durou 5 anos e o espírito não se reformou, se liberta alguém que continua sem reforma. Então veja só, é inútil essa questão de penas com tempo pré-programado, né? É isso que se conclui no parágrafo. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que seja duração alguma. Então não tem tempo pré-definido para as penas.
E aqui a gente termina de desconstruir esse argumento que fala sobre a imutabilidade das leis, né? De Deus para dizer que é inútil orar. Então, é, o último argumento de Kardec aqui é em relação ao tempo das penas. E foi um argumento, como a gente viu, um argumento muito interessante, né, para a gente pensar. Então, esse último parágrafo que a gente estudou combate a ideia das penas eternas, né, e também das penas com tempo pré-determinado. Pensemos mais um instante. A função da aflição na vida da gente, a gente aprendeu isso aqui de forma ainda que indireta. A função da aflição, a utilidade da aflição é um despertar. A gente tem a lei de causa e efeito que diz: fez o mal, escolheu o errado através do livre-arbítrio, causa para sua existência uma aflição. Por que que a gente tem essa aflição, esse sofrimento? Não é porque Deus quer que a gente sofra. É o modo de comunicação da lei divina para conosco. É um alerta. Tanto quanto existem os alertas do corpo físico. Se a gente fica muito tempo deitado numa só posição, o corpo começa a reclamar daquilo, porque aquilo começa a fazer mal para o corpo e a gente tem que se mover. A aflição, seja ela física ou moral, tem a mesma função, para que a gente se mova, para que a gente mude, para que a gente progrida. Né? Então, a aflição dentro da doutrina espírita não é encarada exatamente como uma punição ou um castigo no sentido mais pejorativo dessas palavras, né? Ou no sentido mais usual, um castigo, uma punição no sentido mais duro dessas palavras. Não, são consequências da lei de causa e efeito, causando o despertar do espírito. E acabamos de aprender hoje que só existem enquanto o espírito precisa do despertar. Tendo o espírito despertado, modificado, progredido, cessa imediatamente a questão da aflição. A nossa oração por aqueles que estão em sofrimento do lado de lá da vida causa esse efeito do despertar, do alívio. Então, é sim nosso dever, né, continuar continuar orando por essas pessoas. Bom, só para não ficar no ar, na semana que vem, a gente vai estudar então a lei de Deus. Olha aqui como termina o nosso parágrafo de hoje, né? Então, a lei de Deus não estabelece para a pena uma pré-duração ou duração alguma. Ela se resume assim. Estudaremos o resumo, então, da lei de Deus na semana que vem, para a gente continuar entendendo melhor como é que a gente se relaciona com ela e por que a gente pode fazer preces pelos espíritos em sofrimento. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós aprendemos que precisamos conhecer melhor as leis de Deus e a ação dela em nossas vidas. Sabendo disso, podemos ter um pouco mais de tranquilidade diante de nossas aflições, pois teremos certeza da origem de suas aflições e do tempo que elas duram. Elas duram o tempo da nossa reforma. Sabemos com certeza que todas as nossas aflições terão um fim. Estamos aprendendo também que o princípio da imutabilidade das leis de Deus não é um obstáculo à nossa oração pelos que já não estão mais no mundo corpóreo. Não há penas eternas, nem mesmo um prazo pré-estabelecido para o fim das aflições. Sendo assim, não tenhamos receio em orar pelos desencarnados e guiemos a nossa vida no bem. Assim abreviamos também as nossas próprias aflições. Fraterno abraço a todos. Fica o desejo de uma excelente semana, o agradecimento pela companhia nos estudos e o convite para a gente continuar estudando e terminarmos juntos esse item na semana que vem. Um abraço fraterno, até logo mais.